Eu vou pedir a você que preste atenção no que nós vamos estudar hoje. Nós vamos usar dois textos. O primeiro deles é Hebreus capítulo 2. Então você pode abrir lá. Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler os 4 primeiros versos. Todos abriram aí? Todos acharam? Então vamos ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco e diante de nós durante todo este acampamento. Apesar das dificuldades, o Senhor está conosco. E elas só estão acontecendo porque o Senhor está permitindo para nos aperfeiçoar. Então, nós te agradecemos também pelas dificuldades. E te agradecemos por este momento de reflexão da tua palavra. Momento em que o Senhor vai nos instruir, para que possamos fortalecer a fé, para então exercitá-la, para glorificar o teu nome. Que o mundo realmente possa ver em nós Cristo e a sua glória. Que a nossa vida seja o reflexo da tua glória. Que o inimigo não tenha nada para falar de nós, nem nos envergonhar, porque o nosso testemunho é fiel diante de ti. Porém, este testemunho, Deus, só vem por meio da tua palavra, por meio do estudo dessa palavra, pela qual nós também te agradecemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito tempo atrás, ainda estava na escola, no ensino médio, nós fomos visitar uma empresa que fazia fios elétricos. A Megatron, alguém lembra da Megatron? Megatron. Nós fomos lá. E aí pudemos conhecer toda a linha de produção dos fios. Mas uma coisa me chamou bastante atenção, e é com essa coisa que eu queria ilustrar o início aqui da nossa fala. Tinha um conhecido meu que estava na linha de produção já no final. Ele estava embalando já o rolo de fio. Mas ele fazia aquilo com uma destreza impressionante. E ele ainda parou para conversar comigo. E vinha o rolo, ele estava enrolando e cortava e conversando comigo. E eu só pensando, como ele consegue? Como é que ele está conseguindo fazer duas coisas ao mesmo tempo? Porque já tem um problema, é o homem. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, a irmã está concordando ali. E além disso, era um serviço muito rápido. E aí eu comecei a refletir naquilo e vi que ele só tinha condição de estar naquela velocidade e fazendo bem aquele trabalho, porque ele já tinha experiência. O problema é que algumas pessoas morrem diante das máquinas, nós sabemos disso, mesmo tendo a experiência. E aí a gente para pensar nessas pessoas que morrem. Por quê? Às vezes elas têm 15, 20 anos de empresa, e por um esquecimento a mão fica na prensa. E aí já era. O que acontece com essas pessoas? Já parou para pensar? Quem trabalha na linha de produção, tanto aquelas que são habilidosas, quanto aquelas que são habilidosas demais e se esquecem de fazer o mais básico. Já parou para pensar? Então para pensar agora e imagina que os cristãos também são assim. Nós também somos assim. Imagine que a nossa vida é uma linha de produção. Nós temos coisas para fazer. E as provações vêm passando na esteira e a gente tem que dar conta delas.
As bênçãos também, e a gente tem que dar conta delas. Mas às vezes a gente se torna prepotente. Orgulhoso. Para mim é um dos ídolos gerenciadores do nosso coração. O orgulho. E aí, eu já sei, isso aqui é tranquilo. E o cara tinha tranquilidade para conversar comigo enquanto embrulhava aquele rolo. Às vezes a gente é assim também. Estou tranquilo na fé. E aí começa a errar. Porque se torna prepotente e orgulhoso. Contei essa gigantesca ilustração. E agora queria que você olhasse para o texto de novo. Olha o verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nelas jamais nos desviemos. Todas as vezes que nós achamos estar bem na fé, nós caímos, porque isso é prepotência. E aí nós começamos a deixar as coisas mais básicas da fé de lado, porque a gente acha que tem condição de seguir sozinho. E o texto aqui, que foi escrito para os hebreus, carrega essa ideia de que nós, mesmo que seja a norma da NBR mais básica, ou aquele protocolo do hospital, alguém trabalha no hospital aqui? Ninguém, né? Você trabalha no hospital. Ou aquele protocolo, ontem, desculpa, eu vou contar mais uma ilustração. Ontem eu vim discutindo com a minha esposa no carro. Seminarista briga com a esposa. E ela estava brava comigo, dizendo que a culpa era minha, porque ela tinha perdido a aliança. Não entendi, tudo bem. E ela estava muito nervosa. Ela colocou a aliança no bolso e depois perdeu a aliança. Caiu no chão do carro, ela achou. Não precisei apontar o dedo na cara dela e falar que eu estava certo. Mas tudo bem. E por que essa questão da aliança? Porque é um protocolo do hospital. Todas as vezes que nós entramos na UTI para visitar nossa filha, a gente tem que tirar anéis, alianças e tudo. E aí, você pode até imaginar, como eu acho que ela imagina às vezes, besteira tirar a aliança. Às vezes eu nem vou pôr a mão na neném. Mas e se por causa dessa besteira, alguma infecção, alguma coisa acarreta na saúde da filha e ela passa a piorar? São coisas básicas que muitas vezes nós deixamos de lado. Quer ver uma coisa básica? Oração. Aqui eu estou achando bem interessante no acampamento. É a segunda vez que eu venho aqui. E eu estou percebendo que é uma preocupação principalmente da organização. Muito provavelmente orientada pelo conselho da igreja. Com a oração. Vamos orar. Tem um minuto de reflexão antes da nossa devocional. Aqui vocês estão sendo impulsionados para orar. Mas fora daqui, não vai ter um minuto de reflexão. Não vai ter o apito do Márcio. E isso é básico para a fé. Se nós deixarmos a oração, por exemplo, de lado, nós vamos começar a errar e fracassar na fé. Esse texto nos dá condições de fazer inúmeras ilustrações. E eu vou para mais uma para você entender. Quem aqui usa GPS no carro? GPS no carro. Nil, Tiago, você usa. Já parou para perceber que o GPS faz você se perder? O cristão não pode falar essa palavra, mas eu vou falar porque dá ódio do GPS. Dá vontade de tacar o GPS para fora do carro. Mas às vezes ele ajuda. Principalmente para aqueles lugares que você acha que você conhece. Não é? Mas já fui lá, não precisa de GPS não. E aí você se perde. Liga o GPS e chega no lugar. Quando você traça uma rota diferente, o que aquela mulher abençoada fala para você? Recalculando rota. Nós, na nossa fé, como cristãos, muitas vezes estamos com o nosso GPS recalculando a rota, porque a gente está perdido, muito perdido, muito mesmo. E às vezes em locais
fáceis do nosso coração, locais onde há pecados que a gente já conhece, que sabe que não pode cair mais, mas a gente cai de novo, porque está orgulhoso e achando que é o dono da verdade. Se nós negligenciarmos as Escrituras, se nós negligenciarmos a oração, se nós negligenciarmos as coisas básicas da fé, mesmo que este básico seja uma oração no momento que você está indo para o trabalho, nós vamos correr o risco, sério risco, de recalcular a rota. E nós vamos para bem longe de Deus. O texto de Hebreus está falando isso. O texto foi escrito para os hebreus que estavam sofrendo com os falsos mestres. E esses homens estavam com um problema sério. Tinha um pessoal ensinando para eles que esse negócio de Jesus é legal, mas não basta. Jesus legal, um homem santo, fez muita coisa. A gente escuta às vezes, nem todo mundo agradou, nem Jesus. E realmente não agradou muita gente. Mas naquela época, os hebreus estavam sofrendo com isso. Jesus, beleza, quer seguir, pode seguir, mas não é suficiente. Você precisa se circuncidar de novo. Ou se você ainda não é circuncidado, você precisa circuncidar. Você precisa voltar a fazer aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Então os hebreus estavam sofrendo com isso, com falsa doutrina. Eles queriam Jesus mais alguma coisa. E aí, o escritor escreve a cartinha lá. Se fosse hoje, desculpa pastor, desculpa. Se fosse hoje, o escritor ia mandar um WhatsApp, entendeu? Mas naquele tempo não tinha, então ele mandou uma carta. Demorou a chegar e chegou. E quando chegou, eles leram para a congregação, igual nós estamos aqui. E aí, quando eles chegam nessa parte, o escritor está falando para eles: se o pessoal do Antigo Testamento negligenciou Deus, reclamou e queria voltar para o Egito, eles foram punidos, eles morreram. Uma geração, várias gerações não entraram na Terra Prometida, não entrou na Terra Prometida. Imagine nós, o que vai acontecer com a gente se a gente negligenciar a salvação em Cristo? E essa palavra é bastante interessante. Então nesse texto nós temos o perigo da negligência, o poder da mensagem do Evangelho e a forma correta de receber esta mensagem. E por que é que ele está dizendo que há poder nesta salvação? Porque ele fala no capítulo 1 que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, em muitas maneiras, pelos pais, nos últimos dias falou pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho. O que o autor está dizendo aqui, contra as falsas doutrinas, é que Cristo é superior aos profetas. Cristo é superior aos anjos. Veja aí, verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Deus veio e falou diretamente com os homens por meio de anjos. Aconteceu com vários no passado. Depois Deus falou por meio dos profetas. E depois Deus falou pelo Filho, Jesus Cristo. Cristo é superior aos anjos, aos profetas. Cristo é superior. E por que é superior? Porque Ele é o Deus encarnado. Então, as coisas ainda eram um pouco complicadas naquela época do Antigo Testamento. Haviam muitas figuras para tentar chegar no entendimento correto do que Deus queria. Mas pelo Filho não. Era o próprio Deus falando diretamente. A revelação da glória de Deus estava no meio dos homens. E se nós negligenciarmos esta palavra falada por Deus, nós vamos para o inferno. Vamos perder totalmente o rumo da vida. Pessoas morreram por causa disso. E nós, se não tomarmos cuidado, também vamos morrer.
Abra lá em Salmo 95, no Salmo 95. Do verso 7 ao verso 11. Quem pode ler, por favor? Ele é o nosso Deus e nosso contínuo Pai, e ouvir de sua mão. Hoje se ouvires a sua voz, e não endurçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais se tentaram com minha prova, não obstante tenho visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso me veio na minha ira, não entrarão nos meus discursos. Lembram-se desse evento? Volta lá para Hebreus. Quem pode dar uma resumida para a gente? O que está acontecendo aí? Esse lugar do Meribá aí, o que está acontecendo lá? A época do deserto. Quem me ajuda, por favor? Mais alguém? Mais alguém? Lê lá na nota de rodapé lá. Tem um texto lá apontando a gente ir lá. Tem não do Salmo? O que está acontecendo aí, que o salmista está lembrando, é aquele momento em que o povo mais uma vez reclamou com Moisés. Moisés, melhor era ter ficado no Egito. Nós estamos com sede. Ô Moisés, era melhor ter ficado no Egito. Lá tinha cebola e aqui nós nem pão temos. Nós estamos com fome, a gente quer carne. Moisés tinha que ter uma paciência extrema. O povo reclamava demais, igual a gente. E aí o salmista lembra aqui: olha, não façam como aquele pessoal lá que me tentou no deserto. Deus falou. Eles tentaram a Deus, mesmo a palavra tendo sido anunciada para eles, e a promessa tendo sido anunciada de que eles iam para a terra prometida. Mesmo assim, eles negligenciaram esta promessa e começaram a reclamar com Deus. Aí nesse dia do Meribá, Moisés feriu a rocha, e da rocha saiu água, e todo o povo bebeu. Se aquele povo que negligenciou a palavra falada por anjos e pelos profetas não entrou na terra prometida, quanto mais nós, que ouvimos a palavra de Deus diretamente, a revelação especial de Deus, a palavra falada por meio de Cristo. Essa palavra tem poder. E não é um simples poder só porque o pessoal diz, a palavra tem poder. Não, é porque a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados por Ele. Nós precisamos valorizar a Bíblia em todos os dias da nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado. Todas as vezes que nós não lemos a Bíblia, todas as semanas que nós deixamos de ler um versículo da Bíblia, nós estamos fazendo como o povo fez no deserto. E se eles morreram, o que você acha que vai acontecer com você? O que eu acho que pode acontecer comigo? Precisamos tomar cuidado. Qual é a resposta correta então? Eu vou pedir para que você abra. Você voltou para Hebreus? Então vai lá no capítulo 5. Alguém, por favor, leia aí do verso 11 ao verso 14. Tardios em ouvir,
dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa era a situação dos hebreus. Você acha que o escritor estava nervoso com eles? Nem um pouco. Estava bravo. Porque, de novo, ele tinha que ensinar as coisas. Tem joias de Cristo na igreja de vocês? Aquela salinha das crianças? Como é o nome da salinha das crianças? Cordeirinhos, como é que é o nome? Cada igreja tem um nome estranho às vezes. Cordeirinhos de Cristo, joias de Cristo é lá na igreja. É por aí. Carneirinho não tem. Mas é como se o cara que escreveu aos hebreus aqui estivesse falando, mais uma vez, vocês têm que voltar lá para a sala dos cordeirinhos, sentar naquela cadeira pequenininha, para eu pegar o isso aí, e começar a colocar as imagens, para vocês entenderem. Porque quando eu abro a Bíblia, vocês não estão entendendo. E quantas vezes isso acontece com a gente? Porque a gente deixa de lado e acha que está bem na fé, mas coisas básicas, nós não conseguimos compreender o que é que Deus está fazendo. Aí você pede, Deus, manda um sinal. O sinal está aqui. O sinal é a Bíblia. É aqui todas as nossas informações necessárias para o viver justo e sensato diante de Deus e diante do mundo estão na Bíblia. Para de pedir sinal. Está tudo aqui. E aí você deixa isso de lado e começa a se perder, enfraquecer e vira uma criança. Essa era a situação deles. E aí o autor aos Hebreus vai dizer, olha, vocês precisam exercitar a fé de vocês, buscando no estudo da palavra. E aí no capítulo 6 ele vai dizer, então pondo de lado as coisas básicas, vamos falar do que interessa. Vamos lá, vocês já sabem o que é básico. Falei de novo, então vamos para o mais complexo agora. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitos de nós estamos nos parecendo com estes leitores da carta. Homens e mulheres fracos na fé, homens e mulheres inexperientes na fé, homens e mulheres que não conhecem a Deus. E eu estou totalmente incluído nisso. Deus nos coloca situações para nos aperfeiçoar na vida. Mas quantas vezes a gente fica reclamando, Senhor, está doendo, eu não sei o que fazer. Sabe, aqui, confia em mim. Sabe quem eu sou? Eu sei mais ou menos. Você é o dono do universo, né? Criou o universo, está distante. Não. Qual é a resposta correta à palavra de salvação? Isso nós vamos encontrar lá em Oséias. Essa é difícil, hein? Abre lá em Oséias. Certeza que tem Oséias na sua Bíblia. Oséias 6. Acharam aí Oséias 6? Acharam, pastor. Do verso 1 ao verso 3. Essa deve ser a resposta correta a todas as vezes que o pastor Marcos, ou qualquer outro presbítero, ou qualquer outro pastor venha diante de vocês e abra a Bíblia, porque é a palavra de Deus. E essa deve ser a resposta correta. Veja, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará.
Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Preste atenção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. A nossa disposição não é negligenciar, mas é voltar para a Escritura todas as vezes, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Esta promessa já foi cumprida. Ele veio, Cristo veio. No 3º dia, nós levantamos com Ele. É isso que Paulo ensina mais para frente. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Porque senão, nós vamos morrer. Porque senão, nós vamos continuar pecando e irando a Deus. Precisamos tomar cuidado. Seguindo então, Salmo 119, verso 10 e verso 11. Por favor, alguém leia aí. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Essa é a nossa disposição. A maioria aqui é jovem. E esse Salmo 119 começa dizendo, não no início, mas no inicinho ali, verso 8. De que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? E o texto segue dizendo que a única maneira é guardando a palavra de Deus, observando as Escrituras. Então, jovens, como eu sou jovem, estou com a lata estragada, mas sou jovem. Prestem muita atenção. O nosso caminho diante de Deus só será um caminho de santidade se nós nos voltarmos para a Bíblia. Não adianta você querer se esforçar. Sua força não vale para nada se não estiver com a força de Deus. Você não será santo. Lembra do que eu disse da outra vez? Se a nossa santidade não estiver em Deus e Deus em nós. O nosso caminho só será puro se nós considerarmos a palavra. E guardando a palavra no coração, como nós acabamos de ler, para não pecar contra Deus. Essa deve ser a nossa atitude diante do anúncio do Evangelho, diante do anúncio da palavra de Deus. Quero terminar esse texto, você vai me aguentar mais um tempinho, lendo Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos ser humildes diante de Deus e nos derramar na presença de Deus. Lá no nosso quarto, com a porta fechada, como Jesus ensina, em particular, e o nosso Deus que vem em secreto vai nos atender. Então, vamos nos achegar confiadamente ao trono de graça para recebermos misericórdia. E misericórdia do quê? Dos nossos pecados, de tudo isso que nós falamos até aqui. Próximo texto então, Colossenses 3. Agora, pensando de uma maneira mais prática, porque nós vamos sair daqui a alguns dias. E como nós vamos viver lá fora?
fora desse retiro espiritual. Voltar para aquelas amizades que nós deixamos lá. Vamos ler os 17 primeiros versos. Então preste atenção. Colossenses 3, do 1 ao 17. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Um texto longo, mas tem muita coisa aqui. E são coisas que nós precisamos passar a desenvolver na nossa vida. Se realmente somos salvos, se realmente fomos eleitos, se realmente o Espírito de Deus fala ao nosso coração, nós precisamos viver em santidade. E este aqui é um dos modos de viver. Com todas estas ordens, com todos estes pedidos feitos aqui por Paulo aos Colossenses. A nossa vida deve ser uma expressão da glória de Deus. A nossa vida deve ser a expressão daquilo que nós lemos e entendemos na palavra. Nós, como Paulo disse aqui, os colossenses também, estavam com um problema. E aí Paulo alertou: veja, essas coisas que vocês estão fazendo, que não agradam a Deus, e aí ele citou várias, vocês precisam deixar de fazer isso. Porque o tempo em que vocês faziam essas coisas todas, era o tempo em que vocês não eram convertidos. Era o tempo que Cristo ainda não tinha alcançado o coração de vocês. Isso é coisa de velho homem. Então, imagine aí, as coisas que você anda fazendo. Escondido, eu sei. Não diante de Deus.
Mas imagine todas estas coisas, os seus ídolos, os seus pecados que você anda lustrando, porque tem uns que a gente gosta mais. A gente não quer se desfazer de alguns pecados. Tem o pecado de estimação. Para pecado de estimação tem que usar a vara do Marcelo. Todas as vezes que nós fazemos isso, estamos agindo igualzinho às pessoas que estão no carnaval agora, entregando as suas vidas para que um desfile saia bem feito. É igual, não tem nenhuma diferença, porque a gente está agindo como pessoas do mundo. Se você tem nojo do carnaval, você tem nojo das coisas que eles fazem, devia ter nojo dos pecados que você comete. Porque isso não é coisa que agrada a Deus. E não era para estar fazendo, porque Cristo já te salvou. Isso é coisa do passado. Tira a roupa. Paulo fala isso aqui de novo. Tira a roupa velha e põe a roupa nova de um homem convertido. E não é para usar terno e gravata. É no coração. Coração, que é a sede dos nossos desejos, vontades, motivações. O coração que num lugar dele a gente não consegue adentrar. Nós precisamos tomar cuidado. A nossa atitude tem que ser atitude de crente, em todo tempo. Não é só na igreja, não é só com pessoas da igreja, mas com as pessoas que são do mundo também. Nós precisamos agir como crentes, como pessoas que foram salvas. E não foi um pagamento qualquer, alguém morreu em nosso lugar. Se nós não entendermos, não precisa tentar imaginar quanto doeu em Cristo. Não precisa imaginar quantas chibatadas ele recebeu. Não precisa imaginar quantas gotas de sangue caíram ali. Não precisa. Mas considere de que era para você estar na cruz. Considere que era para o seu corpo estar sendo comido por verme o resto da eternidade. Considere essas coisas. Volte para a Escritura e veja o que a Escritura fala que nós devemos fazer. Nós precisamos agir como crentes. Fugir do pecado. E agir de maneira com que agrade a Deus. Veja o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que Paulo está dizendo aqui, e principalmente no início do texto que a gente leu, é assim: uma vez que você foi salvo, viva como tal. Aqueles que trabalham, que já receberam uma chegada do chefe, o chefe chega assim: ô irmão, vamos aí, você está meio lerdo. Aquele trabalho que eu pedi para você entregar, você não entregou. Você não foi contratado? Foi, está com crachá no peito, não está? Então, viva como se fosse um empregado. Chega no horário, entendeu? Trabalha direitinho, faz o que a gente pede. Não fica... Alguém trabalha com telemarketing aqui? Alguém trabalha com telemarketing? Você. Não fica dando pausa defeito, entendeu? Pausa lanche, pausa banheiro. Você está roubando fazendo isso. Está roubando a empresa. É sério. A ideia é que, como você é salvo, como você tem o sinal de salvação, do sangue que foi derramado no seu viver, viva como um salvo. Viva como se fosse salvo. Se é que eu posso dizer assim. De uma maneira santa. E este modo de viver vai para todas as áreas da nossa vida. Aqui Paulo citou uma, que é os relacionamentos com os irmãos. Tem que perdoar como Cristo perdoou. Seja calmo. Fica calminho. Mesmo que está dando errado. Fica calminho. Haja como crente. Depois ele vai falar assim: olha, maridos, assim, sejam maridos crentes.
Esposas, sejam esposas crentes. Filhos, sejam filhos crentes. E empregados, sejam empregados crentes. Todas as áreas da nossa vida. Todas. Fala mais um. Todas devem refletir a santidade de crentes. Devem ser reflexos da nossa salvação pelo sangue de Cristo. Nós precisamos viver neste mundo, mesmo que nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, mas nós precisamos viver como cidadãos dos céus aqui. Como alguém já disse no passado, é pé aqui e a cabeça no céu, o tempo inteiro. Nós precisamos nos atentar a isso, porque se nós negligenciarmos, como diz o outro texto, tão grande salvação, nós vamos receber justa punição. E aí, como Cristo disse, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor. E eu vou dizer para eles claramente: eu nunca vos conheci. Vai para o diabo e te carregue. É sério. Vai todo mundo para o largo que arde em fogo e enxofre. Nós não podemos viver como máscaras, como figurinos, pessoas que estão vestidas de crente, mas que o coração está peludo, o coração está negro. Nós temos, irmãos, e eu vou acabar com isso, vou concluir aqui. Nós temos uma grande graça de Deus, que é poder ter a palavra dele na nossa língua, de uma maneira que a gente entenda. Nós aqui do Brasil em específico temos a graça de Deus de fazer isso aqui, em local aberto, público, cultuar a Deus diante da palavra dele, sem que ninguém entre com uma arma ali e comece a atirar na gente. Tem países que o pessoal fica se reunindo da igreja no subsolo dos lugares, que não pode adorar a Deus ali. Homens e mulheres estão sendo mortas por causa do nome de Cristo. E é só assim, o pessoal chega e fala: nega Cristo. Não, morre. Nós temos esta graça. Vamos usar. Vamos usar. É direito nosso, é benefício nosso. Oração, leitura da palavra, Deus nos deu para que nós pudéssemos ficar mais perto dele. Então vamos ficar. Vamos nos achegar diante de Deus, do trono de graça. Pensar nas coisas lá do alto. Viver como estranhos aqui. Como ET mesmo. Nós somos tudo ET, gente. Todo mundo acha os crentes loucos. E que bom, é para achar mesmo. Porque Deus escolheu, nestes últimos tempos, falar ao mundo pela loucura da pregação. Nós precisamos ser diferentes. Diferentes. Pessoas precisam ver Cristo em nós. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Viver em santidade. E praticar a santidade. Como todos estes conselhos que Paulo deu aqui nesse nosso texto. E não vamos mais negligenciar a palavra falada, as Escrituras. Seja quem for que estiver pregando, atente-se. Fique atento, porque é palavra de Deus. Qualquer pastor, qualquer presbítero, quando abrir a palavra, Deus vai falar. E a palavra de Deus não volta para ele vazia. Cumpre o propósito para o qual foi determinado. Salvar os eleitos e punir aqueles que rejeitam. Então, meus irmãos, concluindo, eu gostaria de pedir a todos vocês que se empenhassem na fé cristã.
Dá o sangue mesmo. Força. Não é fácil. Não é fácil resistir à tentação. Não é fácil não ouvir as músicas do mundo. Não é fácil não cair nas sutilezas do mundo, sejam elas na internet, na TV, nas próprias músicas. Não caia nisso. Não caia na sutileza do mundo, no modelo de roupa que está sendo empregado para a gente usar. Não caia nisso. Não precisa ser aquela roupa que todo mundo vai olhar, é crente. Aquela saia marrom e aquela blusinha de viscose. Não é isso. Deus nos deu condições de olhar e julgar as coisas, para que possamos viver diante do mundo e diante dele, de maneira digna. Então, força. Sai daqui no dia 4 e sai com a faca no dente. Sai mesmo, com força, com empenho. Deus fala lá no segundo livro de Samuel: aos que me honram, honrarei. E ele honra. Então, guarde esta promessa no coração. Não sou eu que estou fazendo. Como muitas igrejas, eu poderia muito bem fazer isso aqui agora. Eu sou profeta de Deus na sua vida agora. Para com isso. É a Bíblia que fala. É Deus quem fala. Guarde essa promessa no coração. Aos que honram a Deus, Ele irá honrar. Mude o seu estilo de vida para a glória de Deus. Não para que os outros vejam, mas para a glória de Deus.